A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Toda gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é a vitória real. Uma boa noite a todos. Para nós é um imenso prazer poder estar aqui esta noite, mais uma vez, abrindo as Escrituras e trazendo a cada um que nos ouve a palavra revelada do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria, nesta noite, de ler alguns versículos da segunda carta, segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 20 e 21 apenas, que nos diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, mas os homens santos de Deus que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, isso nos estuda que a interpretação ela é interpretada pelo próprio Deus, não através do homem. Nós encontramos na mensagem Deus é o seu próprio intérprete. Parágrafo 9. Agora, tudo que somos hoje é a demonstração dos seus atributos em Deus. A princípio, ele nem era Deus. Deus, nós somente o chamamos de eterno, o eterno. Ele não era Deus. Por quê? Porque a palavra em inglês, Deus quer dizer objeto de adoração. E não havia nada para adorá-lo, assim que ele era o eterno. E a principal fonte de toda a inteligência, isto era o eterno. A principal fonte de toda a inteligência. E nesta fonte de toda a inteligência não havia átomo, molécula ou nada, luz em lugar nenhum, estrela, lua, nenhuma outra coisa. Deus, o que conhecemos como Deus, o grande Espírito que era o eterno, nunca começou, nunca terminou. Ele estava lá e nele estavam atributos de ser Deus, isto é, ser adorado. Então, seus atributos de ser Pai, atributos de ser Filho, atributos de ser Salvador, atributos de ser Criador. Todos estes atributos estavam nele. E agora, estas coisas que têm sido desvendadas desde então são apenas seus atributos sendo manifestos. O que quero dizer? Atributos, isto quer dizer, eram pensamentos, seus pensamentos. E uma palavra, ela é um pensamento expressado. E então, isso estava em seu pensamento. E quando ele disse, haja luz, ali houve luz. Quando ele disse, haja, houve o haja. Isto é, houve cumprimento de sua palavra. Aquilo que estava em seus pensamentos. E agora, lembrem-se vocês, cristãos, eram pensamentos dele antes de haver o mundo, e vocês são a manifestação do pensamento dele. Nós somos atributos dos pensamentos de Deus, povo eleito nele antes da fundação do mundo, porque nós estávamos em seus pensamentos. Até mesmo antes de haver o mundo, vocês estavam em Cristo,
nós estávamos em Cristo. Amém? Em Deus, no princípio, isso nos torna então, vejam vocês, súditos dele. E o negócio todo é Deus, Ele próprio, materializando-se, palpável, para que Ele pudesse ser tocado, visto e coisas mais. E é isso que Deus é, Ele é a coisa toda. Então, as pessoas dizem a interpretação, e eu estava falando aqui, não faz muito tempo, em um encontro, um homem me disse, ele disse: irmão Branham, o senhor está com a interpretação errada. O senhor não interpreta certo. Agora ouvimos, vão a metodista e dizem, a batista não interpreta certo. A batista diz, os pentecostais não interpretam certo. A pentecostal diz que a unitária não interpreta certo. E cada uma diz que a outra não interpreta certo. Mas nós encontramos nas Escrituras, baseado no que disse o apóstolo São Paulo à igreja aos Gálatas. Ele diz, assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além deste que tenho vos anunciado, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Isto é, a interpretação que ele tinha não era interpretada pelos homens, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Isto é a interpretação correta, não a interpretação que o homem traz de si mesmo, mas a interpretação do próprio Deus, que é o seu próprio intérprete. Deus é o seu próprio intérprete. Ele não precisa que ninguém o interprete por ele. Ele faz sua palavra, da sua palavra, a interpretação. Quem é o homem para que possa interpretar a Deus? Deus é o seu próprio intérprete. Agora, Pedro falando aqui, verificamos que no princípio, quando Deus disse, haja luz e houve luz. Essa é a interpretação disso. Quando Deus disse uma coisa e isso se manifestou, isto é, Deus cumpre a sua palavra, porque Deus é a palavra. Como diz ali em São João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era a palavra. Então, essa é a interpretação de Deus, que a sua palavra está certa. Está vendo? Quando ele disse, haja luz, isso estava em seu pensamento também. Primeiro, antes de haver tal coisa como luz, quando ele disse, haja luz, luz surgiu nos céus. Esta é a interpretação. Pensamento de Deus sendo manifesto. Ninguém tem que interpretar isso, pois Deus assim disse e lá estava. Quando Deus fala e isso é manifestado, essa é a interpretação da palavra dele, porque o homem não consegue ver isso, porque as pessoas não veem isso. Quando Deus faz uma promessa e Deus diz, não no princípio em Gênesis, ele atribuiu a sua palavra para cada era à medida que ele vinha do princípio ao fim. E com o passar destas eras,
O mundo da igreja está com todas essas coisas inteiramente confundidas por tradições e assim por diante. E Deus sempre tem enviado à cena, no decorrer do Antigo Testamento e do Novo, profetas. E a palavra do Senhor vem ao profeta. E como ela o faz? Isso manifesta a palavra de Deus. A manifestação de Deus, isso indica que é certo ou errado. Ninguém tem que interpretá-la. A palavra interpreta a si mesma. Deus prometeu e eis que isto acontece. Deus cumpre a sua palavra. E as coisas que foram ditas e o nascimento dele e a respeito de tudo foi falado pelas Escrituras, pelos santos profetas, como Pedro disse, e ninguém tem o direito de pôr interpretação particular nisso. Todos esses pastores e missionários que pregam esta palavra de forma contrária à revelação do Senhor Jesus Cristo, tendo a sua própria interpretação, nós sabemos que estão correndo um risco muito grande. Trate de examinar as Escrituras, como disse o Senhor Jesus, e cuidar em ter nelas a vida eterna. Ele era a manifestação da palavra de Deus, prometida para aquele dia. Deus disse, de modo que ali estava, e assunto encerrado. Amém? Quando nos acomodamos com as coisas, achamos que estamos com tudo, aí é que nós não estamos com nada. Ficamos com as nossas tradições envoltas, e isso foi bom para aquele dia, mas estamos continuando adiante. Examinem as Escrituras e vejam o que foi prometido para hoje. Então saberemos nós onde estamos, então percebemos onde nos encontramos. Em Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seu servo. Amém? Então, já estamos na sétima era, a última era da igreja na face da terra. É hora de nós nos acordarmos e examinarmos as Escrituras e pedir a ajuda do Senhor Jesus Cristo, para que nós não venhamos a ter a nossa própria interpretação, mas a interpretação divina que é do Eterno, o Senhor nosso Deus. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo.